Hoje eu postei um vídeo explicando como acontece a cooptação dos alunos para esse movimento de ocupação de escolas. Ocupação é um eufemismo, o nome correto é invasão, as escolas estão sendo invadidas. Pois então, esse vídeo foi gravado antes dos acontecimentos da semana, então eu achei necessário fazer um outro vídeo para comentar mais algumas coisas que eu deixei de fora. Todo mundo sabe, está comentando na mídia, Facebook, internet, televisão, sobre a morte do jovem que aconteceu numa escola lá em Curitiba. Essa escola estava invadida e pelas notícias que a gente recebeu, o jovem teria usado drogas sintéticas lá dentro, ele e o outro rapaz. Eles se desentenderam e o rapaz lá deu umas facadas no outro, acabou infelizmente que o jovem morreu. Aí aparece a advogada do movimento foi candidata a vereadora, é defensora de movimentos feministas, da pauta LGBT, foi candidata pelo PT. Isso por si só já mostra o viés político que essas ocupações têm. Essa história de dizer que as ocupações são contra a reforma do ensino médio é pura fachada. Na verdade, os estudantes que estão fazendo isso, em primeiro lugar, estão sendo influenciados pelos professores, pelos partidos e sindicatos da esquerda. Isso daí só não vê quem não quer. Em segundo lugar, os estudantes não sabem nem o que é PEC, o que significa PEC. Quanto mais eles tiveram acesso ao teor dessa PEC, eles não leram e mesmo que eles lessem, eles não têm maturidade e ferramentas suficientes para saber se aquilo é bom. Os partidos de esquerda só estão se posicionando contra isso, que até pouco tempo atrás era a pauta deles, porque a Dilma saiu pelo impeachment. É só por isso. Ok, mas vamos falar sobre essa advogada feminista, petista e todos os istas que vocês queiram colocar aí. Ela disse que a culpa do jovem ter morrido dentro da escola é do governo. Diz ela o seguinte, abre aspas, esse colégio não tem faca, não tem armas. A culpa dessa morte é do governo do Paraná, que está incitando a violência contra as ocupações. Ou seja, ela acha que não tem faca lá dentro, mas como é que apareceu a faca e o estudante morreu então? Como é que isso aconteceu lá? Me explica, por favor, se não tem, apareceu magicamente a faca lá dentro? Todo mundo sabe o que acontece quando a gente deixa crianças e adolescentes sozinhos. Todo professor sabe que não pode virar as costas para a sala de aula por tempo muito longo, porque quando ele volta, a sala está um caos. É assim, eles são adolescentes, é assim que eles se comportam. Agora, imagina esses adolescentes sem supervisão de um adulto por longas horas. O que eles vão fazer? Eles vão fazer baile funk, eles vão consumir drogas, vão transar com os coleguinhas, que é exatamente o que está acontecendo dentro das escolas nesse momento. Essa semana aconteceu a morte de um jovem associada ao uso de drogas. Daqui a 9 meses vai aparecer um monte de mães da ocupação. Aguardem e confiram. Depois a advogada fica desesperada, porque a polícia está ouvindo os alunos sem nenhum advogado para defendê-los. A polícia estava ouvindo as testemunhas do fato que ocorreu. O rapaz que esfaqueou o outro não estava lá dentro da escola, ele foi ouvido na delegacia, ele é o acusado. O advogado tem que estar presente com o acusado. As testemunhas são outros 500. Então, se ela está tão preocupada com a integridade desses jovens, por que ela não ficou cuidando deles para que a tragédia não acontecesse? Depois ainda tem o depoimento de uma professora que diz que a escola estava na paz e que ela não podia imaginar isso porque tinha um cartaz na porta. O cartaz dizia o seguinte: proibido artigos ilícitos dentro da instituição. Favor deixar na portaria. Não resista. Primeiro lugar, desde quando um cartaz impediu os jovens ou qualquer pessoa de fazer uma loucura? Olha só o atentado que aconteceu na boate gay lá. Tinha um cartaz dizendo que não era para levar arma, mas o terrorista entrou com a arma. O cartaz não impede. Eu já trabalhei em escolas e fui a passeios com adolescentes.
Todo mundo sabe que nesses passeios eles não podem levar bebidas alcoólicas. Os professores avisam que não pode levar bebida alcoólica, mas eles sempre dão um jeito de camuflar na mochila uma bebida alcoólica. É assim que eles são, é assim que funciona. E nós, professores, tínhamos que revistar as mochilas e ficar de olho o tempo todo para que eles não fizessem bobagem. E mesmo assim, acontecia episódios de aparecer aluno bêbado. O problema é que 1, 2, 3, 5 professores para muitos alunos não dão conta de cuidar. E por mais que o professor se esforce, ele nunca vai cuidar de um adolescente da mesma maneira que o pai, que ama ele. O que acontece é que os pais estão sendo proibidos de entrar nessas escolas para ver o que está acontecendo lá. Os estudantes que querem aula estão sendo proibidos de ter aula porque o que está acontecendo lá é doutrinação escancarada. Dá uma olhadinha no meu vídeo anterior se não viu e eu mostro 3 exemplos do que acontece dentro dessas escolas. Eu poderia citar vários outros, mas aí eu ia fazer um longa-metragem com horas e horas de duração. Esses alunos estão sendo usados como massa de manobra, esses professores esquerdistas, sindicatos e partidos estão usando eles como ponta de lança numa atitude totalmente covarde, porque eles sabem muito bem que se fossem eles a invadir a escola para fazer o protesto deles, a polícia ia tirar eles de lá de dentro a borracha. Então eles estão usando os adolescentes como reféns, porque sabem que a polícia não pode encostar o dedo neles. Eu ia gravar esse vídeo ontem, e ainda bem que eu não gravei, porque hoje de manhã eu acordo com mais outra notícia sobre ocupações de escola no Paraná. Dessa vez, os assaltantes chegaram na escola e assaltaram, levaram o celular de todo mundo. Eu, sinceramente, fico muito triste porque sei que esses episódios são apenas a ponta do iceberg. Eu faço mais uma vez um apelo desesperado para os pais. Por favor, olhem o que os seus filhos estão tendo como matéria na escola. Vão até lá, busquem o filho de vocês pela orelha antes que vocês tenham que buscar eles dentro de um caixão. E qualquer melhora no nosso país passa obrigatoriamente pela reforma nas escolas. É a reforma da metodologia de ensino. Esse método socioconstrutivista de Paulo Freire, que é o nosso patrono da educação, cria uma massa de pessoas marginais, rebeldes, que fazem esse tipo de coisa porque não conseguem raciocinar e são levadas pelas ideologias de esquerda. Paulo Freire não passa de um propagador do ideal comunista. Por isso é muito importante que as pessoas de bem no nosso país que estejam realmente preocupadas com o futuro apoiem o projeto Escola Sem Partido. O projeto Escola Sem Partido não é censura de professor, isso é uma mentira da esquerda. O projeto Escola Sem Partido quer proteger os alunos contra essa doutrinação que está acontecendo e também os professores de bem que, assim como eu, querem dar aula na escola e são impossibilitados porque sofrem perseguições políticas lá dentro. Eles são afastados da sala de aula, são trocados toda hora e são coagidos diversas vezes, chamados na sala da direção para assinar atas. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Inúmeras, e não é só comigo. Eu sou uma minoria dos que têm coragem de vir aqui na internet e colocar a cara a tapa, mas dentro da escola tem muitos outros professores que ou ficam em silêncio por medo de falar ou quando falam são perseguidos. Acordem antes que seja tarde demais.